Meus amados, bom dia. Hoje pela manhã eu estava aqui na presença de Deus e Deus me deu uma palavra para todo o político, servidor público, pessoas do magistrado, pessoas que participam da administração direta e indireta no Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. São para todas essas pessoas responsáveis pelo povo, responsável pela nação, responsável a verba de uma nação ou do erário público. Pessoas que tratam de qualquer jeito a administração de um país, que fazem a sua vontade própria, ou que até mesmo agem da maneira que acham que tem que agir. E estas palavras que Deus me deu começa pelo livro de Romanos, no capítulo 2, do verso 1 ao 16. E eu vejo aqui a soberania de Deus, o juízo de Deus. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando uma nação, para que venha se tornar forte, ela tem que entender os princípios e os desígnios, e até mesmo os oráculos de Deus. E lendo essas palavras, que eu vi que ela é muito forte, desde o capítulo 1 de Romanos, alguns cristãos, especialmente judeus, poderiam até ser tentados a concordar com Paulo e a condenar aqueles pecadores. Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para fazer juízo sobre a vida de ninguém. Eu estou aqui simplesmente cumprindo a vontade de Deus, o poder de Deus sobre a vida destas pessoas. Porque Deus, antes de fazer algo na terra, Ele avisa. E essas revelações estão vindo desde 2015. Já existe outra pregação feita por mim no ano de 2015, falando o que Deus faria com os políticos a partir do ano de 2016. Só que agora vai ser intensificado. Todo mundo está pensando que vai ficar desse jeito ainda. Não, a perseguição será maior. Porque o povo sofre por causa desses administradores, por causa desses que são eleitos pelo povo. Pessoas que fazem a autotutela. Eles tomam, até mesmo por força, aquilo que é de uma nação. Fazem os seus conchavos e as suas alianças e pensam que vão ficar impunes em toda a situação. E eles praticam e aprovam coisas até mesmo dignas de morte. Porque se uma pessoa consegue roubar de educação, segurança ou saúde, ela está prejudicando outras pessoas. Esse crime, ele é pior do que o latrocínio, ele é pior do que o roubo, o assalto a mão armada. Esse crime, ele é de extrema avalia e até mesmo de extrema necessidade que Deus vinha intervir em nosso meio para que isso cesse, para que isso pare. Alguns religiosos facilmente lamentariam o estado depravado dos outros. Eu não estou aqui para julgar as pessoas ou para atirar palavra contra os nossos governantes. Na verdade, eu estou aqui por causa de um povo, por causa de uma nação. E nós, os homens de Deus, temos que perceber até mesmo que nós estamos também sujeitos a falhas. E às vezes, se nós julgarmos, segundo o nosso coração, segundo a nossa própria concupiscência, o pecado de outras pessoas, nós mesmos podemos incorrer o risco da própria mão de Deus vir contra as nossas vidas. Então jamais eu iria pregar uma palavra se Deus não tivesse me revelado. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo afirma que o problema do pecado ele é universal. Ele não é só dos políticos, do povo ou dos sacerdotes. Ele é generalizado. Porque aquele que fala que não peca, esse quer fazer a Deus de mentiroso. E atingindo igualmente tanto aos crentes como ao agoreiro, ao feiticeiro, ao espírita, ao idólatra, ao kardecista, ao umbandista, aquele que pratica a quimbanda, o candomblé, a magia negra, a maçonaria, a idolatria. O pecado ele é generalizado. Só que nós, aqueles que entendemos da palavra de Deus,
nós temos que tomar cuidado ao falar alguma coisa, para que nós mesmo não venhamos a estar neste lamaçal junto, nesse julgamento. É o perigo da autojustiça. Eu não posso aqui fazer autojustiça, querer ser justo demais, apontando o pecado dos outros. Na verdade, eu vou lançar uma palavra aqui geral sobre os servidores públicos, os políticos, pessoas dos juizados e todos que participam da administração direta e indireta de uma nação. E todos aqueles que forem encontrados em erros, vai haver esse juízo a partir do dia 3/9 de 2016. Até lá, essa palavra, ela está sendo comandada por um princípio de obediência. Todos aqueles que se retratarem diante de Deus antes do dia 3/9 vão ficar fora desse juízo de Deus. É muito fácil enxergar e coordenar e até mesmo apontar as falhas de outras pessoas para os homens religiosos, para aqueles que são duros de coração. Mas é extremamente difícil encontrar palavras na Bíblia para trazer uma revelação da palavra do Senhor para todos aqueles que praticam a iniquidade e roubam uma nação. Então, que a confiança da nossa justiça, ela não seja própria, mas ela seja de Deus. Que ela não seja minha, mas que ela seja do Espírito Santo. Que ela não saia da minha boca, simplesmente do meu coração, ou pela minha concupiscência, mas que ela saia revelada pelo Espírito Santo no dia de hoje. Não reconhecer a minha própria falha, porque eu posso falhar no falar, eu posso falhar no orar, eu posso falhar no andar com Deus, seria até mesmo se afastar da graça do Senhor. Então eu quero aqui deixar claro que eu, como homem, também estou sujeito a falhas. Mas essa falha, eu posso até vir falhar, mas não é minha vontade de falhar. Diz a palavra do Senhor que Paulo falou: o que quero fazer, isso não faço, e o que faço, isso não quero fazer. Paulo estava lutando contra a sua própria natureza. Mas há aqueles que praticam a maldade por simples necessidade de se enriquecer. Há aqueles que praticam a maldade porque já são maus de coração. Há aqueles que praticam a maldade porque querem mesmo roubar, lesar ao Estado. E são esses que Deus vai pegar. São esses que Deus vai derrubar. Seja pela perda do cargo dos mandatos, seja por doença, seja até mesmo tocando nas famílias, porque também foram beneficiadas por esses roubos, ou seja, até mesmo por morte, porque o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Então a sentença ela vai vir a partir do dia 3/9 para conserto de um país e benefício de uma nação. Nós temos que entender também que a igreja que está reta, íntegra e temente ao Senhor não será tocada, porque aqueles que se arrependerem e fizerem o que Deus manda também não será tocado, porque Deus ele é fiel e justo para levantar o caído. Porque ainda que um justo venha a cair 7 vezes Deus o levantará. E durante o ministério de Jesus na terra, Jesus batalha contra a arrogância e a autojustiça das seitas dos fariseus e dos saduceus, segundo Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Paulo, um ex-fariseu, agora luta contra o seu próprio orgulho religioso. E ele, Paulo, entende que a autojustiça ela é gravíssima. Quando a pessoa recusa a ajuda oferecida por Deus, ela quer fazer justiça pelas suas próprias mãos. Exemplo, Deus manda um recado para a pessoa tomar posição em uma determinada situação e ela simplesmente ignora o recado de Deus, busca o homem, um advogado, um ministro, como parceiro, para enrolar, colocar mais pessoas naquele rolo que é dela. E aí ela quer fazer sua própria autojustiça. E na verdade, o que esta pessoa está trazendo sobre si é mais ira de Deus. E aí, este inimigo,
espiritual chamado Satanás vai começar a minar suas finanças, sua saúde, preocupando, e vai usar essa própria astúcia do homem para trazer ele à falência, tanto espiritual como à falência financeira e até mesmo tocando em sua saúde. É a consequência da pessoa que não quer ouvir a voz de Deus e quer fazer autojustiça por si mesmo, fazendo conchavos para se livrar de uma sentença que já partiu do próprio Deus. Ninguém se livra da mão do Senhor. Ninguém pode buscar a outro remédio, sendo que a graça ela vem do Senhor. Então, essas pessoas começam a caminhar para a sua morte espiritual e se tornam incapazes de se livrar da justiça, da sua própria iniquidade, porque Deus já sentenciou essas pessoas. Homem nenhum vai conseguir tirar essa sentença que já veio do próprio Deus, e essa sentença que já está vindo da parte do próprio Deus, que é maior do que a primeira parte, desde 2000, do começo de 2016. Tal pessoa acha algum conforto em deixar os seus maiores pecados em oculto. Não há nada em oculto que não esteja patente aos olhos de Deus. Esses pecados que estes povos, que essas autoridades da administração direta e indireta do país chamado Brasil estão cometendo, não está mais oculto. Agora está tudo patente, está tudo sendo revelado. E não conhecer que Deus é justo e que Deus rejeita a todos que praticam a injustiça, conforme Romanos capítulo 5, verso 11, é um dos maiores erros, até mesmo desse povo, que gostam até mesmo de ouvir profecias, gostam de ouvir as pessoas que não entendem de coisas espirituais, mas que dizem que entendem, estão sendo enganadas até mesmo por profetas ou por seitas religiosas, e não tomam posição diante de Deus, e Deus, Ele vai trazer à tona o pecado deste povo, o roubo deste povo, e vai trazer junto com esta revelação a sentença nos tribunais superiores, vai usar os juízes de primeira instância, vai usar os juízes federais, pessoas que são retas, que estão dentro da justiça, para trazer à tona. Deus não vai deixar que mude a constituição de um país simplesmente para que este povo venha se livrar. Toda vez que alguém se levantar, o próprio Espírito do Senhor vai intervir, porque agora é responsabilidade do próprio Espírito Santo de Deus trazer à tona a revelação do que esse povo andam fazendo nas costas de um povo, daqueles que são necessitados e daqueles que verdadeiramente trabalham para que essa nação seja uma grande nação. Porque Deus, Ele enviou na época de Saul um espírito maligno. E aqui começa uma grande parte desta revelação. Tendo retirado de Saul o Espírito do Senhor, veio da parte do próprio Deus um espírito maligno que o atormentava. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Ora, há homens de Deus, mulheres de Deus que foram eleitos ou que tomaram posse de cargos na administração pública, direta ou indireta, e essas pessoas começaram a andar como se fossem ímpios e começaram a fazer conchavos. Então o Espírito do Senhor se retira destas pessoas a partir do dia 3/9, e de alguns já se retirou. E aí virá este espírito maligno da parte do Senhor, conforme 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Isso também é mencionado em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 15 e 16, no capítulo 23, no capítulo 18, verso 10, no capítulo 19, verso 9. Deus enviou um demônio, um espírito maligno que atormentava a Saul. Nós temos que entender que Deus ainda controla luz e trevas. O livro de Filipenses fala claramente, pelo poder do nome de Jesus, que Deus criou luz, criou trevas, tudo isso para honrar o nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. O salmista Davi diz que ninguém vai além da vontade do Senhor. Então,
Satanás só pode agir até onde Deus permite. Se Deus permitir o inferno se levantar contra este povo, o inferno vai se levantar. Mas o benefício já está na mente do Senhor. E quem será beneficiado com isso vai ser aqueles que estão sofrendo debaixo das mãos desse governante. Porque esses governantes vão perder o sentido e vão andar como se fossem loucos, desvairados, sem a unção de Deus, sem a autoridade. E aí começam a perder os seus cargos, o discernimento político e nunca mais subirão à tribuna, porque fiel é Deus para derrubá-los desta tribuna pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Saul havia desobedecido a Deus diretamente em duas ocasiões. E isso você vai ver em 1 Samuel capítulo 13, verso do 1 ao 14, Samuel capítulo 15, verso do 1 ao 35. Por causa dessas desobediências, Deus retira o seu espírito da vida de Saul e traz sobre ele um espírito maligno que o atormentava. Portanto, Deus retirou esse espírito de Saul e permitiu que esse espírito do mal o atormentasse. Provavelmente, Satanás ou um dos seus demônios sempre quiseram atacar as lideranças do Senhor. Mas agora estava debaixo da ordem do próprio Deus, da permissão do próprio Deus para que esses demônios viessem a fazer. Deus, ele pode permitir. Eu orei a Deus sobre isso, Pai, mas veio um demônio da parte do Senhor a Saul, uma liderança, e Deus falou assim: filho, agindo eu, quem o impedirá? Filho, se eu der uma ordem dentro do inferno, por acaso não haveria ela de ser cumprida, sendo eu criador de luz e trevas? Aí eu falei: Pai, o Senhor faz o querer e o efetuar. E Deus falou assim: então, leve esta revelação, coloque ela por data, porque hoje é dia 28/8/2016, para que todos entendam o meu operar sobre esta terra, sobre esta pátria chamada Brasil. Isto leva a uma pergunta relacionada: Deus envia espíritos malignos para atormentar pessoas? Muitos vão falar desta forma. Há exemplos até mesmo no Novo Testamento, meu amigo. Se você não quer seguir a Deus em espírito e em verdade, compreenda a palavra do Senhor, porque passa céus e terra e a palavra do Senhor não passará. No Novo Testamento há pessoas sendo entregues a Satanás ou a demônios como punição. Deus permitiu que Ananias e Safiras fossem preenchidos com espíritos de Satanás, como um alerta e um exemplo à igreja primitiva. Se as pessoas não obedecem a Deus, o espírito que opera nas pessoas já não é mais o espírito de Deus, mas sim o espírito do próprio Satanás. Mas o homem, pela sua vontade de servir a Deus, ele pode repreender isso, tomar posição de vaso novamente e falar: Senhor, me perdoa, eu não quero andar com esse espírito me atormentando. A alma tem a capacidade de reagir, mas não foi o caso de Ananias e de Safira, que perseverou na mentira. Vendeu uma propriedade e reteve parte desse preço, sabendo também sua mulher. E ainda compartilhou com a sua mulher, que era uma só carne, um só corpo, um só espírito, com Ananias. Levando uma parte somente e a depositou aos pés dos apóstolos. Ora, se Malaquias, capítulo 3, verso 10 ao 12, fala que o dízimo e a oferta é do Senhor, se, segundo a Samuel, capítulo 34, fala que Davi ofereceu um sacrifício ao Senhor para aplacar a sua ira, se Jesus, olhando para o gasofilácio, viu uma mulher simples depositar suas únicas finanças no gasofilácio e falou que ela tinha dado o melhor, então você tem que entender que Deus, o que é dele, ele vai cobrar. Você tem que entender que o dízimo e a oferta, ela é do Senhor. Mas isso eu falo para os crentes, e você que é ímpio e participa de outra seita, você não tem nada a ver com isso, a não ser que você tome posição de vaso. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu teu coração, Satanás, para que mentisse ao Espírito Santo? Ou seja, era o espírito da mentira, segundo João 8,44, que diz que Satanás ele é o pai da mentira, veio até a casa do Senhor mentir para aqueles que tinham o Espírito Santo. Esses dias eu sentei com alguns governantes e algumas pessoas e conversei com algumas autoridades e facilmente eu vi a mentira saindo dos seus lábios enquanto eu estava revelando uma revelação do próprio Deus para eles. E eu levei até mesmo um amigo, o João,
para que este viesse a ser testemunha do que eu estava falando dentro de gabinetes. E pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, as pessoas pensam que vão enganar ao Espírito Santo enquanto a gente está levando um recado de conserto para que esses governantes venham a se arrepender antes mesmo da data que o Senhor falou. Então, essas pessoas retêm aquilo que é de Deus e preferem fazer os seus cochados com outras pessoas e andar de forma errada com outras pessoas. Até mesmo roubando a herdade ou aquilo que é do próprio Deus. Guardando-a para ti, disse Pedro. E vendida não estava em seu poder. Porque formaste desígnio em teu coração. Sendo que, se você vender algo, ou tiver algo, por acaso isso não é seu, para que mentir? Basta não entregar o dízimo e a oferta. Não precisa mentir. Porque aquele que mente participa das coisas do diabo. Então não precisa mentir aos homens de Deus. Aqueles políticos estavam mentindo. Mas Deus é fiel para trazer à tona toda a revelação. Então, pelo poder do nome de Jesus, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, porque a palavra do homem de Deus foi tão forte que ele não aguentou e veio a falecer. E veio até mesmo um grande temor entre todos aqueles que ouviam. Ou você acha que o pastor, que o profeta, está fazendo terror? Não está fazendo terror. Na verdade, você que tem que ter temor do que está ouvindo, pelo poder do nome de Jesus. Você que é político e você que participa da administração pública, direta ou indireta, e você que é juiz, magistrado e que está sentado em cadeira de honra. Tenha temor de Deus, porque não é a tua ortoga ou a tua torga que vai te manter firme aonde você está. Não vai ser pelo sacrifício dos seus estudos que você pode roubar uma nação. Não vai ser pela sua inteligência própria ou pela tua astúcia que você vai continuar com isso. Porque isso para agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a justiça vai se fortalecer. A justiça vai aprender e vai prender até mesmo os próprios políticos. Pelo poder do nome de Jesus e os próprios da sua política. E do próprio jurídico. E levantando-se os moços, cobriram um morto chamado Ananias, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? E ela disse sim. Por quanto? Portanto. Então Pedro disse: porque é que entre vós fizeste acordo para tentar ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que já sepultaram teu marido, e também levarão a ti. Amados, se alguém erra, peca, e eu concordo, eu estou no mesmo erro. Então você que é chefe de gabinete, você que é assessor de gabinete, você que anda com ladrão, você até mesmo que deu a sua conta para que essas pessoas viessem a depositar dinheiro, você familiar, você que se envolveu, também vai sofrer, porque Deus vai visitar até a 4ª geração daqueles que estão roubando essa nação. Ninguém vai ficar impune. Qualquer centavo que saiu pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, dinheiro ilícito dessa nação, vai ser cobrado agora pelo próprio Deus. Logo caiu aos pés e expirou também. E entrando os moços, acharam morta e sepultaram junto com o seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja. E todos os que ouviram estas coisas ficaram muitos admirados dos sinais e dos prodígios que eram feitos entre os povos. Amados, se não se cumpriu os sinais e os prodígios que eu estou falando aqui, para que eu estou falando? Então que revelação é essa que Deus me deu, se não tiver os efeitos dessa revelação? O que eu estou te falando aqui vai ter efeito. Porque, na verdade, Deus revelou o que está acontecendo e revelou o que vai fazer. Então, fiel é Deus para cumprir.
Eu não sou culpado do que eu estou falando aqui. Porque que os homens nos considerem como ministros do Evangelho, dispenseiro da palavra de Deus. E que cada um se ache fiel diante do próprio Deus. Porque Deus trará à tona as coisas ocultas das trevas e vai revelar tudo aquilo que está em oculto nessa nação. É como um lixo, é como um bueiro estourando pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos concordar unanimemente pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque somos todos filhos de Deus. Vamos dizer amém para estas coisas, porque vai se cumprir também Mateus capítulo 18, verso 19, que diz que se 2 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Até o dia 3/9 vai haver livramento. Deus pode até transformar a maldição em bênção. Mas após o dia 3/9 vai haver sentença, porque Deus já deu a data. Mas o povo tinha até mesmo grande estima pelos servos do Senhor naquela época dos Atos dos Apóstolos. Por que não tem hoje? Será que por acaso eu estou aqui inventando alguma coisa diante de vocês? Por acaso não sou eu digno diante de Deus de levar a sua voz? Por acaso não pago eu o preço para isso durante meus 21 anos de evangelho? Então, como os homens e mulheres daquela época cresciam em graça, hoje nós também temos que crescer nessa graça de revelação da justiça de Deus. Porque ao mesmo tempo que Paulo tira as desculpas das pessoas que se julgam boas, ele oferece esperança. Porque tem pessoas que se julgam que são intocáveis. Mas aqui eu quero oferecer para vocês uma esperança. Até o dia 3/9 de 2016, está aqui do lado já, porque eu estou pregando em 28/8 de 2016. Se aquele que ouvir esta palavra se arrepender dos seus maus caminhos e até mesmo vir a sofrer esta situação logo após, Deus dará o livramento. Porque há maneiras de ligadura, de ligar, desligar, há maneiras de quebrar, há maneiras de consagrar, mas ninguém quer saber disso. Ninguém quer buscar os homens e as mulheres de Deus que entendem deste negócio para desfazer todo o mal, para seguir por um caminho de retidão. Se você não buscar os sacerdotes, se você não buscar aqueles que têm a revelação quanto a este negócio, você está frito, meu amigo. Eu sinto muito. Mas não é só você se arrepender. A Bíblia diz, vai ao sacerdote e ele te imporá as mãos, e da maneira que ele falar, assim será. Há uma autoridade, segundo Mateus capítulo 10, segundo Levíticos capítulo 27:12. Deus oferece a sua glória, a sua honra e a sua incorruptibilidade. Mas, diante de tudo que nós estamos explicando, as condições de receber essas bênçãos, aqueles que não crêem, comece a ler as palavras de Romanos capítulo 3:24, Romanos 4:16, Romanos 5:2, Romanos 6:14, Romanos 11:6, e por aí vai. Muitas palavras do Senhor que você tem que entender o que Deus está falando nessa revelação. Por exemplo, o que Paulo está falando é simplesmente refere-se à bondade de Deus, à longanimidade de Deus, porque Deus é tolerante. Se ele está dando prazo, é porque ele é tolerante, para que todos venham se arrepender da maneira certa. Deus, ele é fiel. A esta altura, ele enfatiza a igualdade entre ímpios e cristãos. Quem tiver no erro vai ser alcançado por esta palavra do Senhor, por esse juízo de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou aqui simplesmente trazendo um recado para vocês. Cabe a vocês tomar posição ou não pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A esta altura, Deus é fiel. E todos aqueles que estão em pecado, seja qualquer um que está participando do roubo a esta nação, será condenado. E os justos de qualquer povo serão glorificados. Ou aquele que se colocar na justiça de Deus e entendeu por que Deus fala essas coisas. Deus julgará a cada um conforme os seus atos. E não mostrará acepção de pessoas.
Ora, será que é só aquele que está debaixo das mãos dos políticos que vão sofrer? Será que os políticos, eles vão comer daquilo que é do povo pro resto da sua vida? Será que eles vão gastar milhões até mesmo pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, em campanhas políticas, sendo que eles não ganham nem 2% às vezes do que eles gastam? E por que entram na política? Para nos roubar? Acabou o roubo, meu amigo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Acabou estas coisas. Ou você tenha temor de Deus, ou então você vai entrar cada vez mais, vai se aprofundar cada vez mais, e Deus vai meter um martelo na tua cabeça porque Ele é juiz. É Deus que está destilando agora o seu juízo sobre as cabeças de todos aqueles que participam da administração pública. Os judeus, eles confiaram que a lei de Deus, por Moisés, que as suas razões, que o seu jeito de ser, e até mesmo livrá-los. Por terem recebido revelação através da palavra, através de profeta. Ora, tem 400 profetas que mentiram a Acabe, mentiram a Josafá, mas só um falou a verdade, Micaías. 400 profetas no Carmelo profetizavam a favor de Acabe e de Jezabel, mas só Elias fez descer fogo do céu. Entenda essas coisas pelo poder do nome de Jesus. Existem 3 tipos de profetas sobre a terra. Uns que entregam recado, outros que sabem do recado e não querem entregar, mas querem o poder, e outros que andam no poder de Deus e na revelação plena do Espírito Santo. Entenda isso, tudo é um crescimento. Há profetas que bebem leite, mas há aqueles que comem alimento sólido e que têm comunhão com Deus para trazer esse tipo de recado a uma nação. Mas possuir a lei para si, isso é um erro, amado. Isso não vai te salvar. Possuir a razão para si, andar na sua própria concupiscência, fazer os seus conchavos, isso não vai trazer salvação para você. Ouvir a lei e não colocar em prática pelo poder do Espírito Santo também não vai trazer salvação para você. O que vai trazer salvação para você é arrependimento, consagração, unção, ligaduras, quebras. E são mistérios que só quem sabe fazer, faz. Busque o conselho. Se arrependa. E se o profeta vê que você realmente está arrependido, por que não a bênção? Por que não transformar a maldição em bênção? Mas você tem que entender essas coisas. Para que você venha ser justificado. Para que você não ande mais segundo essa sentença de Deus. Segundo esses demônios que estão sendo liberados da parte do próprio Deus para vir atormentar a sua vida durante um período. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que obedecer às palavras do Senhor pelo Espírito Santo do próprio Deus, porque Jesus não veio abrogar a lei. Jesus não veio para tirar nada da lei. O último capítulo de Apocalipse fala que qualquer um que tirar um tio desta letra sofrerá as maldições descritas nela. Jesus veio para acrescentar graça, e graça é ter gratuitamente aquilo que nós recebemos que não era nosso. Que a palavra veio para os judeus e foi pregada para Samaria e para os gregos. Aí nos alcançou o mundo todo. Então graça é essa palavra que nos alcança. Paulo ainda mostra que nenhum judeu obedece à lei perfeitamente. Ninguém vai viver pela lei ou pelas suas próprias concupiscências plenamente. Se você não tiver o Espírito Santo para te defender no mundo espiritual, porque a palavra do Senhor diz que Ele ajuda, Ele capacita, você está fora. E aí vai ficar muito fácil desses demônios que já foram liberados te pegar a partir do dia 9. A partir do dia 3/9. Então, eu ouso aqui dizer a vocês que respeite os princípios da justiça de Deus. Eu ouso aqui dizer para vocês que, mesmo não tendo lei escrita, e mesmo não obedecendo leis escritas, começa a obedecer a palavra do Senhor pela vontade do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que a própria letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Então tenha temor das coisas que estão vindo. Essa afirmação seria para todos, mas só alguns vão colher. Parece que está soando como blasfêmia. Ora, Deus vai desviar demônios contra as autoridades dessa terra? Sim. Agindo Deus, quem é que vai impedir?
Deus tem controle de luz e trevas, ou você pensa que Deus é só um Deus de luz, um Deus de justiça, que só faz o bem? Não, a palavra do Senhor diz que o homem agora é conhecedor do bem e do mal como um de nós. Deus é criador de luz e trevas, Ele é juiz. Ele comanda luz e trevas. Se na casa dele tem vaso de honra e de desonra, quanto mais no meio político, meu amigo. Deus vai liberar o que Ele tem que liberar. Satanás só vai operar até onde Deus quer, porque Satanás não vai além do que Deus quer. Então, para apreciar a importância, a necessidade do Evangelho, Deus deixa que pessoas venham passar por essas aflições. É preciso, primeiro, você descartar essa falsa confiança que você tem na sua própria natureza. Descarta isso, desfaz disso, desfaz dessa confiança, dessa altivez e dessa soberba que você anda. O homem que confia em sua própria justiça, ele nem será salvo, só para você ter ideia. O homem que confia na sua própria justiça, ele sofrerá os juízos de Deus até mesmo em terra, já que ele maltrata um povo, para que ele também sofra na carne o peso da mão de Deus. A pessoa que se acha segura por fazer parte de um povo rebelde, ou até mesmo que se acha segura por fazer parte de um povo escolhido, pode sofrer decepções, porque às vezes você pensa que está certo e você já está errado há muito tempo. Eu não estou aqui querendo ser juiz de ninguém, eu estou trazendo a revelação do próprio Espírito Santo de Deus, porque eu mesmo estou sujeito a esse juízo de Deus. Mas que Deus ache em mim um coração sincero e contrito e um coração reto diante dele, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque cada um de nós haveremos de ser julgado, seja aqui, agora, na carne, como vai ser a partir do dia 3, ou seja, até mesmo no dia que todo joelho se dobrar e toda língua confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, você, por ser gentil e você crente que tomou posição em cadeiras de honra, dentro da administração pública, direta ou indireta, saiba que a mão de Deus desceu sobre o Brasil com maior força do que o primeiro período. Porque agora é que Deus vai amassar mesmo. E isso é um benefício para a nossa nação, porque muitos agora vão ter a oportunidade até mesmo de participar de licitações. Os empresários agora, os pequenos, vão ter a oportunidade de tomar espaço e de crescer, aqueles que são honestos. Deus está fazendo isso para que o povo da parte baixa comece a crescer. Deus vai tirar da mão do ímpio e colocar na mão do justo. Deus vai tirar da mão de todo o pecador, de todo aquele que provoca uma situação nessa nação de roubo, e vai começar a trazer para a mão daqueles que praticam a justiça de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Isso agora é um decreto geral. É um decreto geral. A igreja do Senhor vai se levantar. Então não proceda de acordo com aquilo que você entende. O julgamento será feito pelo próprio Deus. Ele é a onisciência, Ele é a onipresença, Ele é a onipotência. O que está vindo é da parte do próprio Deus. Não existe a vontade de demônios. Existe a vontade de Deus. E nós vamos usar este evangelho pregado por Paulo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. João capítulo 12, verso 47 e 48 também retrata isso, a justiça de Deus. Então, o justo juiz, Deus, o Todo-Poderoso, Ele não faz acepção de pessoas. Então Ele não pode julgar só a parte de baixo. Ele tem que julgar a parte de cima também. Ele tem que julgar todos aqueles, pelo poder do nome de Jesus, que roubam ao nosso bolso, a nossa nação. Ele vai julgar. Pedro entendeu isso claramente. Esse fato, pelo poder do nome de Jesus, que ele pregou pela primeira vez aos gentios em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Aqui Paulo reafirma a mesma verdade, quando ele fala da necessidade universal do Evangelho. O Evangelho ele não pode ser só para sofrimento. O Evangelho ele tem que ser juízo sobre aqueles que roubam, porque se nós passamos mal na parte de baixo, é porque tem alguém roubando na parte de cima. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos aqueles que estão roubando na parte de cima, sofrerá ainda maior peso da mão de Deus, agora nesse segundo período de 2016. Deus ele é o justo juiz. Cabe ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, trazer a sua própria vontade sobre a terra. E Deus vai confirmar essas palavras que eu estou falando aqui, para que você saiba que ainda sobre esta terra existem homens de Deus, com a revelação do próprio Deus sobre esta terra. O homem
em nome de Jesus Cristo de Nazaré, até mesmo das igrejas antigas de Coríntios, estava cometendo incesto e adultério. Eles estavam, até mesmo pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, ficando com a sua própria irmã, com a mulher do seu pai. E Paulo descobriu isso em espírito. Paulo teve a revelação. Ou por acaso não pode a igreja ter revelação dos seus erros? Ou você acha que não existe homens de Deus que tem a revelação do que você anda fazendo? Se Paulo viu uma pessoa praticando incesto, até mesmo com irmã, e praticando o adultério, até mesmo com a mulher do seu pai, Paulo ordena aos líderes daquela igreja que entregasse aquele homem a Satanás. Então, existe uma ordem do próprio sacerdote sobre a terra para entregar este homem que andava desta forma nas mãos do próprio demônio, para destruir a sua natureza pecaminosa, a sua natureza maldosa, dolosa, porque Deus não participava disso, e destruir tudo que era da carne deste homem para que a sua alma fosse salva, conforme 1 Coríntios capítulo 5, verso do 1 ao 5. Essa passagem está lá. Ou você acha que o homem de Deus não tem autoridade para te falar esta palavra? O que eu falo aqui é revelado pelo Espírito Santo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 4, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado pelo diabo. Então você vai ser provado por esses demônios, porque diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ter que passar por essa prova de fogo para que você entenda quem é Deus na sua vida. Deus também permitiu que um mensageiro da parte de Satanás atormentasse até mesmo o apóstolo Paulo, a fim de ensiná-lo a confiar na graça e no poder de Deus. Não se tornar orgulhoso por causa da enorme abundância da verdade espiritual que lhe foi dada, conforme 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Se Deus permitir, meu amado, um abraço, que esses espíritos malignos venham atormentar essas pessoas que participam de roubos à nação e que estão assentados, se gloriando em si mesmo, nessas cadeiras e prejudicando a uma nação, aí você vai ver que essa nação vai ser transformada em uma grande nação, íntegra, reta, temente ao Senhor e se desviar do mal. Então não te preocupa tu quando você vê pessoa sendo presa, pessoa morrendo, pessoa perdendo cargo, pessoa sendo acusada até mesmo de roubo a essa nação, de improbabilidade administrativa. Então essas pessoas vão ser atormentadas no dia de hoje. Que Deus é esse que só julga a parte de baixo? Deus também julgará a parte de cima com mais força ainda. Ele vai usar os magistrados, vai usar os políticos, vai usar pessoas retas e íntegras dentro da própria instância de governo, vai dar inteligência para o Ministério Público para julgar essas pessoas. Porque Deus faz o querer efetuar. Todos nós, somos comandados pela mente de um próprio Deus. Ou por acaso não sabe Deus quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Por acaso Deus não sabe qual é o próprio passo, o próximo passo das nossas vidas? Deus, Ele quer o nosso bem. Ele quer o bem de um povo que já foi maltratado e muito. E a sua glória está lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Embora os demônios sejam maus, porque eles vão pegar pesado, eles ainda estão sob o controle soberano de Deus. Deus ainda controla luz e trevas, conforme o livro de Romanos e conforme o livro de Filipenses. Assim como o caso de Ló. Satanás e seus anjos só puderam fazer o que ele quis fazer com Ló porque Deus permitiu. Está lá em Jó. Não Ló, mas Jó. Jó capítulo 1, verso 12, verso 2 e verso 6. Capítulo 2, verso 6. Esses demônios nunca podem agir independentemente, simplesmente porque querem agir, por sua perfeita vontade e pelo seu propósito. Não, amados, o que vai cumprir é o propósito soberano de Deus, porque Deus tem controle de luz e trevas. Há uma ordem de Deus a partir do dia 3/9. Se os crentes não entenderem essa situação, muitos que forem contrários a esta palavra também vai sofrer os danos, que estão sendo atormentados por forças demoníacas.
Isso também está acontecendo até dentro da casa do Senhor. Deus está confundindo profetas que falam que Deus está falando e Deus não está falando. A primeira resposta é de repreender a qualquer pecado conhecido, a qualquer direção. Então devemos pedir sabedoria para entender o que devemos aprender com essa situação. Porque se você estiver debaixo da cobertura de Deus, fiel é Deus para te defender. Porque bem-aventurado será aquele que não se condenar a si mesmo naquilo que aprova. Eu posso tudo naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. Eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero fazer. E tudo aquilo que foi roubado será devolvido. Você vai perder tudo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É a palavra do Senhor. Haverá uma sentença. E em seguida devemos nos submeter ao próprio Deus. Tudo que nós temos, até mesmo aquilo que foi ganho em maldição, nós temos que submeter à vontade de Deus. Porque o próprio Deus nos permite passar por algumas coisas para que nós venhamos a aprender a confiar nele. A nossa confiança de toda a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor, confiando que isso vai gerar um resultado, uma fortificação de fé. Então você vai passar por aflição para que você venha se aquebrantar até mesmo diante do próprio Deus. E quem sabe Ele, Deus, tem misericórdia de você. Mas você tem que passar por algumas coisas. Você não pode sair por aí fazendo qualquer coisa contrário a um povo. Você não pode sair por aí dizendo palavras contrárias a um profeta que te trouxe uma revelação de Deus. Cuidado com o que fala. Cuidado em quem toca, porque ninguém toca no ungido de Deus. Amados, pelo poder do nome de Jesus, estou eu aqui sujeito também ao juízo do próprio Deus. Se Deus não tivesse me revelado uma palavra tão forte, tão dura no dia de hoje, jamais eu iria pregar. Hoje, Deus me visitou com esta palavra. Que Deus tenha misericórdia de você. Que você procure o sacerdote que tem discernimento para te dar conselho até mesmo antes do dia 9. Ou se você for pego por surpresa e não ficar sabendo dessa pregação após o dia 3/9, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, busque o sacerdote para te dar conselho e quem sabe Deus te livra no processo. Bom é livrar antes, porque o processo vem vergonha. A justiça está preparada e Deus vai usar os seus tribunais, os tribunais humanos, para trazer justiça. Tanto o tribunal humano como o tribunal celestial, para trazer justiça sobre todas as lideranças, todos os cargos de confiança, tudo aquilo que se envolveu com roubo nessa nação, será julgado a partir do dia 3/9 de 2016, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Deus te dê direção, que Deus te dê discernimento, entendimento, sabedoria e conhecimento de Deus, para que você venha se livrar dessa sentença que está vindo a partir do dia 3/9 de 2016. A segunda parte da sentença, porque Deus só começou a bater o martelo. Só que agora vai ser com mais força ainda, em nome de Jesus. Está ligado na terra, está ligado no reino. E que do alto céu, Deus traga a resposta dessa palavra, em nome de Jesus. Oh, aleluias! Glória a Deus, graça e paz, aleluias! Meus amados, bom dia. Hoje pela manhã, eu estava aqui na presença de Deus, e Deus me deu uma palavra para todo o político,